Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula do curso Criar, criando harmonia em seus relacionamentos. Nessa aula, vamos falar sobre o pilar sexualidade. Tá? Por que é importante esse pilar? E só lembrando que nós vamos falar de 3 pilares: sexualidade, zelo pelo outro, tá? E ter um objetivo em comum. Nessa aula vamos falar sobre sexualidade. Primeira coisa, largue tudo que você está fazendo e preste atenção nessa aula porque ela é muito importante. Gente, por que, que sexualidade é importante? Porque é um pilar. Né? Vamos imaginar que são 3 pilares: sexualidade, zelo pelo outro e ter um objetivo em comum. E a minha mão aqui é um relacionamento. Então aqui, ó, presta atenção, ó, os 3 pilares aqui, ó, entende? Ó, os 3 pilares aqui. Se tiver faltando um, o relacionamento desequilibra, tá? Então é muito importante que a gente entenda que são pilares, né? Então é importante que nós tenhamos os 3 pilares dentro de nós. Nós tenhamos a informação que esses pilares são importantes e que nós possamos nos abrir para trabalhar dentro desses pilares, né? E então assim, sexualidade. Por quê? Sem sexualidade, primeira coisa, não tem vida. Porque nós viemos até aqui, os nossos ancestrais, enfim, passaram a vida adiante através do quê? Da sexualidade, né? Então, primeira coisa, é importante a gente observar isso. Mesmo se teve amor, se não teve amor, se foi abusado, se foi estupro, teve sexualidade, né? Com dor ou com amor teve sexualidade. Então, é muito importante você entender que eu penso que seja talvez a moeda mais importante. Por quê? Porque dela vem o resto, entende? Então, o restante, perdão, vem as outras coisas. E aí o que acontece? Então, sexualidade. Porque quando há sexualidade, o amor pode florescer, né? Muitas pessoas falam em fazer amor, né? E realmente é fazer amor, né? Porque ali existe uma entrega, né? Existe o divino trabalhando, né? Quando a gente tem relação sexual, por exemplo. Ok, gente? Então, assim, eu penso que nem tudo é sexo, mas tudo passa pela sexualidade. Então é por isso que ele se tornou um pilar no relacionamento. Porque sem sexualidade a vida não segue adiante. E a gente precisa também incluir a vida, né? Que nós recebemos através dos nossos pais. Então, pela sexualidade. Então vamos lá. Sexualidade, primeira coisa, é importante. Gente, porque eu percebo na minha experiência como terapeuta, como filho, como homem, como parceiro, que muitos dos conflitos que nós provocamos na vida têm origem na sexualidade. Freud já falava sobre isso, né? A própria psicologia, e é muito verdadeiro. Se você for estudar, ler um livro sobre Freud, ou estudar o curso de psicologia, ou conversar com um psicólogo, ou você aprender sobre Jung, você vai entender que eles trouxeram essa informação que é muito relevante a questão da sexualidade, tá? Então, sexualidade é importante. Então, com sexualidade, o amor floresce, a vida pode fluir e a gente pode passar a vida adiante. Deixar o legado, né? Então, assim, nessa aula eu quero dizer, basicamente, através da minha experiência como terapeuta, quais são os 3 aspectos que impedem você de viver a sua sexualidade. Porque a sexualidade, ela está relacionada a fazer sexo, a fazer amor, né, a relação, né? E tem a ver com a espiritualidade, tá? Porque tem amor envolvido, tem entrega, né? Então não é só o ato físico, tem também espiritualidade. E na sexualidade é onde nós temos a nossa força, entende? É ali onde nós acessamos quem nós somos, entende? E isso é insubstituível, porque tem a ver com afeto, com amor, com carinho, com entrega, entende? Então sexualidade é algo amplo, né? Eu aqui estou apenas pincelando de forma resumida para a gente poder falar sobre esse pilar, né? Então assim, tem a ver com um ato,
com a relação sexual, tem a ver com espiritualidade, né? Porque existe conexão, existe amor, existe algo maior do que simplesmente dois corpos ali, né? E existem também conexões, né? Intenções, então existe espiritualidade, existe o equilíbrio, né? É masculino e feminino, né? Então existe algo a mais. E também existe uma força, né? Que impulsiona todos nós para frente, através da sexualidade. Então muitas vezes quando você está se sentindo fraco, é importante você observar como é que está a sua sexualidade dentro de você. É uma reflexão, né? Muitas pessoas às vezes elas, você ouve falar assim, fulano lá, ele ele procura inventar desculpas para não fazer o que precisa ser feito, né? Ele busca sempre uma saída, uma fuga para não olhar para suas questões, para não viver a vida. Na verdade, a pessoa muitas vezes está com conflito interno com a própria sexualidade. E, gente, isso é mais comum do que se imagina. Eu vim aprender isso depois da terapia. E quando eu comecei a aprender sobre isso, você sabe o significado da palavra fluir? Eu comecei a fluir, por quê? Porque eu entendi. Acabou o mistério, acabou o tabu, né? Claro que exige empenho, estudo, tirar dúvida, buscar profissional, né, da área, psicólogos, terapeutas, enfim. Por quê? Porque eu percebi que estava muito da minha personalidade, das minhas escolhas, está relacionado com a sexualidade. E quando eu entendi isso, sumiu aquelas necessidades de autoafirmação, de provar que sabe, que isso, que aquilo, e comecei a focar realmente no que importava, né? Nos meus pontos fortes. Comecei a trabalhar as minhas questões de vulnerabilidade, né? Me permitir sentir, entregar, me expor. Então muitas coisas do meu sucesso eu percebi que estava ligado com a sexualidade. E depois disso, gente, eu não parei mais. Olha que interessante isso. Porque você percebe que é ali que está a tua força. É a tua fonte. Entende? Então isso é muito importante. Por isso que pessoas que não estão em paz, muitas vezes elas têm conflito com a sexualidade. Eu vou buscar um psicólogo para se trabalhar. É muito bonito um terapeuta, mas chega um momento que você precisa assumir. Tomar o que é meu. As pessoas falam muito sobre responsabilidade. A primeira delas, a sexualidade que você recebeu dos seus pais. Por favor, gente, sem julgamento, assumir a sua sexualidade. O meu masculino, né, e o meu feminino. Porque todos nós temos 50% cada um deles, tá? Se você quiser viver em equilíbrio, Bert Hellinger traz isso. Isso vem o quê? Da sexualidade. Entende? Então, quando você está em paz com a sua sexualidade, você tem autoestima, você passa a cuidar de você sem ser aquela coisa obrigada, eu vou cuidar de mim porque a sociedade vai me julgar, porque não, eu vou cuidar de mim porque isso é uma tarefa minha, né? Eu me assumo quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha barba, do meu cabelo, quando eu admiro a cor dos meus olhos, não no sentido de narcisismo, de serviço, mas no sentido de apreciar a natureza, apreciar quem eu sou. E a sexualidade tem a ver com eu sou, tá? Com quem eu sou. Muitas pessoas que focam muito no que tem, né? Eu lembro que uma psicóloga uma vez comentou assim, né? Quando vê um rapaz com um carrão, mostrando o carrão, ela dizia assim, esse camarada aí tem o pinto pequeno, ela comentava. E eu não entendi aquilo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque quando a pessoa está focada muito no mundo material, muito no ter, né? Ele está esquecendo quem ele é. Por isso que diz, né? Ela fez esse comentário. Por quê? E eu entendo que aqui é uma conversa de adultos, porque tem a ver com quando você está alinhado com a sua sexualidade, você procura expandir o teu ser, quem você é, no que você acredita, se é numa religião, se é numa doutrina espiritual, se, por exemplo, numa técnica terapêutica que te faz bem, em algo que te faz bem, você faz dieta com leveza, você faz exercício de forma agradável, você se interessa e se encoraja a conhecer coisas novas, né? Por exemplo, novos conhecimentos, né? Novos lugares, viajar. Isso começa a fazer parte da sua vida porque você começa a fluir, né? Porque você está em paz com a tua essência, que é a sua sexualidade, né? E isso é muito sagrado, porque você recebeu do seu pai e da sua mãe, tá? Então, agora que nós temos um pouco de consciência sobre a importância da sexualidade,
eu quero falar aqui um pouco sobre aspectos que podem influenciar, te limitar no que diz respeito à sua sexualidade. Tá bom? Então vamos lá. Um deles, gente, eu observo isso nos meus atendimentos. Então vamos lá. Primeira coisa, o seu nascimento. Vai, Dico, mas o que tem a ver a sexualidade com o meu nascimento? Vamos imaginar 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. E aí você se forma no útero da sua mãe, você é um espermatozoide, fecunda o óvulo e você se forma. E ali que começa tudo, as suas emoções, você sentir, e você é um feto e vai desenvolvendo. Tudo que você desenvolve no feto, quando você é feto, lá no seu útero materno, no útero da tua mãe, tá? E antes que você me questione algumas coisas, eu quero dizer para você, se você puder conhecer o trabalho da Eleanor Luzes. Ela é criadora da ciência do início da vida. Ela fala muito sobre o impacto da infância e da gestação na vida adulta. É fantástico o trabalho dela, tá? Só de você assistir um vídeo dela no YouTube, você já vai se libertar de muita coisa, né? Porque ela tem muita consciência disso, né? De o quanto que isso influencia na vida adulta. E quando a pessoa está na vida adulta com problemas, ela procura solucionar o problema pelo problema e ela não esquece de olhar na raiz, lá na solução, que são as memórias que nós trazemos no útero materno. Tá? Eu não vou aprofundar, eu apenas vou fazer algumas considerações para que você possa começar a tomar consciência sobre isso. Tá? Que isso, gente, é muito importante. Acompanhe lá a Eleanor Luz. Aí, o que acontece? Lá no útero, então você se forma, você é um feto que tem braços, pernas, né? Tem os seus... se você é uma mulher, já forma o útero, o seu útero já fica formado lá dentro do útero da sua mãe. Entende? Já tem as informações lá da sua avó, do seu sistema, de quem foram os seus avós, seus bisavós, tudo ali. Né? Se você é um homem, você já tem o seu sexo pronto ali dentro. Tá? Quando você vai nascer, você passa por um portal. Né? Ou seja, tudo que você viveu no útero materno é confirmado no nascimento. Né? Então, se você é homem, né, o teu masculino é confirmado, o teu feminino é confirmado. Quem você é confirmado, a sua história é confirmada, porque o nascimento é um portal. Né? Você vai sair daquele estado de feto e você vai vir para a vida, através da sua mãe, né? Pela sua mãe. Aí o que acontece, gente? Quando eu tenho um trauma no meu nascimento, é como se eu não pudesse experimentar a totalidade, porque assim, eu sou perfeito, mas quando eu, né, na minha formação, quando eu vou nascer, né, quando eu vou nascer aqui, aí eu tenho um trauma, por exemplo, a cesariana é um trauma, porque a pessoa não passa pelo canal natural, né, não tem o parto humanizado ou parto natural, ela não passa por esse canal, então ela não, digamos que ela não faz força para nascer, ou parto tirado por fórceps, né, ou seja, existe uma intervenção externa, né? Ou seja, esse movimento é terceirizado, entende? E aí é como se você não tivesse a bênção do nascimento, né? Do vir ao mundo, percebe? E aí você muitas vezes acaba não completando lá na sua infância, lá na sua adolescência, lá na vida adulta. E a primeira vez que eu escutei isso, eu confesso que eu achei totalmente novo. E tem muito a ver. Crianças que têm, por exemplo, a oportunidade de nascer de parto normal, a tendência em elas superar traumas é maior. Por quê? Porque o primeiro trauma que ela teve foi o nascimento, ela superou. Né? Bem ou mal, ela superou. Ou seja, ela tem esse movimento consolidado dentro dela. Enquanto outras pessoas que tiveram complicações no parto, né? Ou por exemplo nasceram de fórceps ou de cesariana, né? Elas precisam aí curar alguns aspectos, né? Para deixar isso certo, para quando for na vida não ficar aspectos em aberto. Tá? Eu não estou dizendo que quem nasceu de parto normal é curado de tudo, não é isso. Eu estou querendo dizer que isso influencia a sua sexualidade, entende?
Porque pessoas que têm um parto difícil geralmente atraem contextos difíceis na sua vida. Entende? Pessoas que nasceram rápido muitas vezes fluem de forma rápida na vida. Existe um livro chamado Como o Seu Nascimento Afeta os Seus Relacionamentos. Eu não tenho esse livro agora aqui, mas eu indico, digite na internet, Como o Seu Nascimento Afeta os Seus Relacionamentos. E lá existem relatos, eu já li o livro, de como que as pessoas foram se descobrindo quando elas perceberam que quando ela está vivendo, ou realizando algo, ou sofrendo, ela está repetindo um trauma lá do nascimento. Né? Inclusive quando você respira, você traz memórias do nascimento. Quando você está comendo, são memórias do nascimento. Né? Quando você está praticando a sexualidade, o sexo, você está vivendo, né, as memórias de nascimento. Por isso que existem pessoas que quando elas vão para a vida sexual, elas sofrem traumas. Elas começam a rejeitar o parceiro. Por quê? Porque muitas vezes elas se sentem rejeitadas, invadidas. Por quê? Porque tem a ver com a memória do parto. Para você ter uma ideia, a criança está lá no quentinho, né? E ela pega aquele frio, dá um choque, né? Então, se além dessas condições do hospital houve outros fatores, como por exemplo o fórceps, então isso muitas vezes contribui para você reler conflitos. A gente chama de releitura de conflitos. Porque inconscientemente o seu corpo sabe o que ele passou naquele momento. Né? Porém, você foi indo para a vida e muitas vezes acabou colocando isso no esquecimento lá no teu inconsciente. Tá? Então é muito importante. Freud também fala sobre isso. Então, qual que é a dica que eu dou? Procure saber como foi seu nascimento. Converse com sua mãe, com seu pai, com sua família. Né? Se você não sabe, né, que hora que você nasceu, que hospital que você nasceu, como é que foi a história do seu nascimento. Então, todas essas coisas, elas influenciam. Então, quando a gente começa a trazer isso para o presente, a buscar as informações sobre o nosso nascimento, é como se a gente concordasse com a vida, fala, nossa, agora eu sei de onde que eu vim, né, qual era a circunstância, e você acolhe isso dentro de você. Tá? E é muito bonito. Tá? Então, procure saber sobre o seu nascimento. Inclusive, o seu nascimento afeta muito a sua profissão. Inclusive, a sua relação com o mundo e principalmente com os relacionamentos. Tá? Eu não estou dizendo que se você começar a curar essa parte, você vai curar toda a sua vida, mas você vai ficar muito mais livre. Né? Quando eu passei a olhar para essas questões, eu fiquei muito mais humano. Eu passei a respeitar mais as pessoas, respeitar principalmente o meu corpo, a minha respiração, né? Os meus limites. Entende? Percebe? Por que existem pessoas que muitas vezes elas têm tanta dificuldade de respeitar limites? Isso tem a ver lá com o nascimento dela. Né? Muitas vezes elas nasceram e logo em seguida elas adoeceram. Então elas ficam o tempo todo querendo se superar, porque elas passaram por esse trauma. Né? Eu passei por isso. Logo que eu nasci, minha mãe teve depressão pós-parto. E foi uma luta com a minha saúde durante muitos anos, até eu parar no psiquiatra. Depois eu vim descobrir e eu comecei a desenvolver, gente, uma coisa fantástica. Facilidade em perdoar, né? Em incluir, em acolher. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha causado muita dor na minha mãe, no meu nascimento. Porque logo depois acessamos traumas e ela passou por uma depressão pós-parto. Então eu me culpava muito, me culpava. Ah, minha sexualidade não é certa. Quando eu estou lá, por exemplo, fazendo uma relação sexual, eu estou violentando a pessoa, porque eu tinha todas essas memórias de abuso. Tenho ainda, né? Mas agora muito mais organizado. Então preste atenção nisso. Esse é um aspecto muito importante. Antes da gente falar de superação, é importante a gente falar sobre a nossa origem um pouco. Tá bom? Ok? Então, primeiro aspecto, o nascimento. Segundo aspecto, gente, é a sua gestação, tá? Deixa eu te explicar por quê. Assim, ó. Existe uma porcentagem dos partos e das gestações, perdão, que muitas vezes acontecem traumas dentro do útero materno, tá? E é o que eu chamo de, por exemplo, da gravidez gemelar, é uma delas, tá? Então, quando existe esse contexto, o que é gestação gemelar? Ou síndrome do gêmeo desvanecido, desaparecido. Quando existe esse contexto dentro do útero materno, ou seja, quando você
quando o seu espermatozoide fecundou o óvulo da sua mãe, outro espermatozoide também fez o mesmo movimento. Porém, quando vocês, na hora de se desenvolver, um não conseguiu se desenvolver e somente você se desenvolveu, tá? Então, para psicologia, se você pesquisar na Wikipédia, você vai perceber, coloque lá, síndrome do gêmeo desvanecido, ou do gêmeo desaparecido, ou gestação gemelar. Vocês vão observar que a psicologia mostra que provavelmente 60 a 70% das gestações tem essa característica, tá? E aí tem um contexto ancestral, aí muitas coisas que eu não vou entrar agora no assunto. Mas eu quero te dizer que esse tipo de situação, de circunstância, afeta os teus relacionamentos. Por quê? Porque quando eu passo por uma gestação gemelar, eu fico a vida inteira tentando disputar as coisas com os meus irmãos. E eu muitas vezes levo inconscientemente esse contexto para o meu relacionamento. Casais que estão brigando, que não conseguem se acertar, que se amam e se odeiam, né? Então pode ter essa dinâmica. Existe outra dinâmica, e eu falo isso com certa autoridade porque eu passei por uma gestação gemelar. Existe também um número menor de gestações trigemelares, de pessoas que tiveram dois irmãos que não puderam se desenvolver, que é o meu caso. Enquanto eu não alinhei isso, nada feito com a vida. Porque eu sempre estava fazendo coisa por três, sempre estava trocando de lugar, as pessoas passavam a perna em mim, eu era roubado, os projetos não terminavam, não dava certo, o financeiro não entrava, as pessoas não me entendiam, eu era o cara mais incompreendido do mundo. Por quê? Porque ninguém entendia isso, né? Hoje eu, assim, falo de forma leve, porque eu constelei isso, porque eu fui atrás de organizar e curar isso, tá? Então por quê? Porque aí eu não sei que lugar que eu sou, se eu sou o primeiro filho da gestação da minha mãe, o segundo ou terceiro, então isso pode influenciar os meus resultados, né? Inclusive, quando a gente vai para relacionamento, a gente atrai vício, vazio existencial, vício com drogas e bebidas por conta dessa dinâmica. Então é algo complexo que precisa ser visto e investigado se você tem, tá? Nesse caso, se você perguntar para sua mãe, talvez ela vai falar, eu tive um sangramento, eu senti isso, talvez ela não vai falar. Muitos casos a pessoa não fala, porque o aborto é um pouco polêmico, é um pouco tabu. Porque tem uma questão com o feminino, né? Tem todo um contexto aí que eu também não vou entrar. Mas o que importa é você entender. Se você tem uma gestação normal, só você no útero, né? Que a pessoa fica mais livre para resolver problemas. Se teve uma gestação gemelar ou até trigemelar. E nessa dinâmica tem como você investigar. E nesse curso vocês vão ter a oportunidade de investigar através de atendimento individual. Tá bom? Ok? Porque por exemplo, se eu tive um irmão, uma irmã, e na gestação gemelar, muitas vezes eu fico com a minha sexualidade confusa. Por quê? Porque tem horas que eu me sinto mais, digamos assim, eu vibro no trauma da minha irmã, né? E muitas vezes eu não me sinto homem suficiente. Ou no caso de uma mulher que teve um irmão, muitas vezes ela representa o masculino, né? Existe uma troca aí, uma transferência de energia que deixa muitas vezes o seu consciente confuso e você não consegue experimentar a sua sexualidade na totalidade, tá bom? Então, e outra coisa, quando vai para o relacionamento, você começa a ter um relacionamento de irmão. Tem pessoas que não têm sexualidade, são amigos e são um relacionamento. Na verdade, ela não consegue ser homem e mulher. Por quê? Porque está emaranhado com essa questão lá do útero materno, tá bom? Ok? E o terceiro aspecto que pode te atrapalhar ou te limitar na questão da sexualidade é que irmão que você é. Agora, vamos deixar o nascimento, a gestação, e vamos falar um pouco de que irmão que você é. Você é o primeiro irmão? O segundo, o terceiro dos irmãos vivos? Tá? Por que isso? Porque enquanto eu não sei o meu lugar, eu não consigo exercer minha função na vida profissional, tá? E consequentemente não vou conseguir me relacionar, porque eu não sei que lugar que eu tô. Então, isso também, as puladas de cerca, as insatisfações tem a ver com isso. As confusões, porque eu não sei que irmão que eu sou. Se eu sou o primeiro, o segundo, o terceiro, tá? E então, por exemplo, tenha consciência de quem você é. Se você é o irmão mais velho, se você é o do meio, se você é o terceiro, se você é o quarto, quinto, sexto, né? Esse é um aspecto que é importante você ter claro dentro de você, tá? Se precisar,
Vamos abrir para constelação para você entender isso, para você ficar pronto para os relacionamentos. Porque relacionamento não é confusão, gente, é esclarecimento. Felicidade, saúde e prosperidade. Outro aspecto, observe se seu pai e sua mãe não têm filhos antes do casamento deles ou do relacionamento deles, do seu pai com a sua mãe, da sua mãe com o seu pai. Se não tiveram filhos antes, porque às vezes pode ter acontecido e isso pode ter sido velado durante muitos anos, né? E como é que eu sei? Através de constelação, né? É importante até investigar a história dos avós aí. Como era o relacionamento dos avós, se os avós casaram 2 vezes, se os avós, por exemplo, tiveram mais que um relacionamento, se os avós se separaram, porque isso mostra muito o teu inconsciente familiar. E, gente, é muito importante e muito bonito. Porque, por exemplo, se o meu pai teve um relacionamento com uma pessoa e daí teve um filho. Aí ele conheceu minha mãe e eu nasci. Então, aí existe um outro sistema atuando. No meu sistema eu sou o primeiro. Mas no sistema do meu pai eu sou o segundo. Então, isso faz com que, muitas vezes, eu adquira várias habilidades. Tem pessoas que são super talentosas, elas nem entendem o porquê. Por quê? Porque muitas vezes elas no sistema de gestação, elas têm uma ordem, no sistema dos irmãos vivos, entre o pai e a mãe dela tem outra ordem, e no sistema lá do pai tem outra hierarquia, tá? Tá, Diego, mas e por que eu preciso saber disso? Porque quando a gente tem consciência disso, a gente assume os nossos talentos e toma responsabilidade pelo que a gente faz. Pessoas irresponsáveis, inclusive no relacionamento, é porque não conhecem a própria história. Eu não estou dizendo que conhecer a história vai eliminar os seus problemas, mas vai te dar força o suficiente para você superar os seus desafios e obstáculos. Quando eu entendi isso, eu fui. Por quê? Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia por que eu estava assumindo aquilo. Não que eu não tive dificuldade. Muitas vezes eu tive que trabalhar até um pouco mais. Mas eu fiz isso com grandeza e com humildade ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu sabia que existia algo que precisava ser ajustado, né? Então, por que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar? Porque elas não fazem o que precisa ser feito. Por quê? Porque elas não querem conhecer a história delas. Porque elas acham que isso não muda nada, tá? Beleza, gente? Então, fica a dica aí. Pesquise o seu nascimento com seus pais, né? Procure, aí nós vamos agendar aqui uma sessão para você entender um pouco sobre se você tem traumas de nascimento, de gestação, tá? E depois de você investigar isso, procure investigar a história dos seus avós, dos seus pais, se eles tiveram relacionamentos anteriores, mais que relacionamentos, se teve separação e tal, né? Filhos que não foram assumidos, filhos fora do casamento, tá bom? E aí nós vamos investigar qual que é a sua ordem entre os irmãos vivos, tá bom, gente? Espero verdadeiramente ter contribuído com essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.